Você já se perguntou se existe algo escondido nas páginas da Bíblia que poucas pessoas perceberam? E se as Escrituras contivessem mensagens tão profundas e surpreendentes que ficaram ocultas por séculos? Hoje, vamos revelar 7 mensagens escondidas na Bíblia que você provavelmente nunca notou. Estas revelações podem transformar completamente a sua visão das Escrituras, desafiar suas crenças e despertar uma nova e poderosa compreensão da Palavra de Deus. Se você está pronto para mergulhar fundo e descobrir a verdade que esteve escondida por tanto tempo, digite 777 aqui nos comentários e vamos começar esta jornada extraordinária juntos. Imagine que você está segurando os antigos pergaminhos de Gênesis e chega ao capítulo 5. À primeira vista, parece apenas uma genealogia monótona, uma longa lista de pais e filhos, de Adão até Noé. Muitos pulam essa parte, certo? Mas e se eu te disser que, escondida nessa lista, existe uma mensagem divina, um evangelho em miniatura? Quando os estudiosos traduziram os significados dos nomes hebraicos dessa genealogia, descobriram algo absolutamente impressionante. A sequência de nomes do Adão forma uma frase profética. Adão significa homem. Sete, designado. Enos, mortal. Cainã, sofrimento. Mahalalel, o Deus bendito. Jarede, descerá. Enoque, ensinando. Matusalém, sua morte trará. Lamé, que aos desesperados. E Noé, descanso e conforto. Juntando tudo, temos a frase: o homem foi designado a um sofrimento mortal, mas o Deus bendito descerá, ensinando que sua morte trará aos desesperados descanso e conforto. Incrível, não é? Esses nomes aparentemente simples contam a história da redenção, que existia muito antes de Abraão e antes da lei de Moisés. Eles revelam que o plano de salvação de Deus atravessa toda a história da humanidade. Como o próprio Jesus disse: se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, pois ele escreveu a meu respeito, essa mensagem estava lá, desde o começo. Agora, visualize a terra recém-criada, ainda úmida, com o orvalho da manhã da criação. Deus molda Adão do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida. Isso é poético, mas há uma verdade científica profunda aqui. A ciência moderna confirma algo surpreendente. Os elementos químicos que formam a maior parte do nosso corpo, menos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, são exatamente os mesmos elementos encontrados em abundância no solo, no pé da tara. A Bíblia estava certa há milênios, mas a assinatura de Deus vai ainda mais fundo, chegando ao nosso código genético. O DNA, o código da vida, também revela algo fascinante. Quando analisado em alinhamento com o alfabeto hebraico, o nome de Deus, YHWH, parece estar codificado em nossa própria estrutura. Além disso, existe uma proteína em nossas células chamada laminina. Ela é como a cola que mantém nossas células unidas. E o formato microscópico da laminina é, surpreendentemente, o de uma cruz. É como se Deus tivesse deixado sua marca, um lembrete do seu amor e do seu sacrifício, até mesmo em nossa biologia. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Este texto, escrito cerca do 700 anos antes do nascimento de Jesus, é uma das profecias mais detalhadas e comoventes sobre o Messias sofredor. Ele descreve com uma precisão
impressionante. Ele foi traspassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, fomos sarados. É uma descrição perfeita da crucificação. Mas há mais um segredo aqui. Alguns estudiosos, usando métodos de códigos bíblicos, descobriram que, ao contar letras em intervalos específicos no texto hebraico original, surge o nome Yeshua, que é Jesus em hebraico. É como se Deus tivesse gravado o nome do Salvador no meio da profecia, séculos antes de ele andar sobre a terra. O número 7, que na Bíblia é um símbolo da perfeição e da totalidade divina, aparece repetidamente nessas descobertas. Isso nos mostra que aqueles que buscam a verdade com um coração sincero e diligente encontrarão esses tesouros escondidos na palavra. Agora imagine estar no Monte das Oliveiras, há quase 2000 anos, olhando para a magnífica cidade de Jerusalém e para o imponente templo de Herodes. Jesus, olhando para a cidade, profetizou com tristeza: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, porque você não reconheceu a hora da visitação de Deus. Menos de 40 anos depois, no ano 70 D. C. Código o poderoso exército romano, liderado pelo general Tito, cercou e destruiu completamente a cidade e o templo, exatamente como Jesus havia dito. O historiador Flávio Joséfo, que testemunhou esses eventos, registrou os detalhes terríveis da destruição, confirmando a precisão da profecia. Nada restou. Esta é uma lembrança poderosa de que Deus, em sua soberania, cumpre suas palavras com uma precisão impressionante e nos alerta que nossas vidas também podem mudar drasticamente se não percebermos os sinais e o tempo da visitação de Deus. Você se lembra da história de Josué? Durante uma batalha crucial, ele fez uma oração audaciosa a Deus. Sol, pare sobre Gibeão, e você, Lua, sobre o vale de Ajalon. E o texto diz que o sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro, permitindo que Israel vencesse seus inimigos. Séculos depois, no livro do Tu Reis, o rei Ezequias estava doente e Deus prometeu curá-lo. Como sinal, Deus fez a sombra do relógio solar retroceder 10 graus, o que equivale a cerca de 40 minutos. Alguns cientistas e pesquisadores tentaram calcular esses eventos. Curiosamente, ao analisar registros astronômicos antigos e calcular a trajetória da Terra e da Lua, eles encontraram uma discrepância de tempo que se aproxima muito do dia longo de Josué e dos 40 minutos de Ezequias. Embora não seja uma prova científica definitiva, sugere que Deus, o Criador do tempo e do espaço, pode de fato intervir no curso natural das coisas para cumprir seus propósitos e em favor do seu povo. O número 666. Por séculos, ele tem sido temido como o número da besta, um símbolo do anticristo e do fim dos tempos. Mas o que ele realmente significa? Estudos recentes de manuscritos antigos, como alguns fragmentos de papiro, mostram que, em algumas versões primitivas, o número poderia ser 616 e não 666. Essa variação numérica, quando aplicada à gematria -1 sistema, onde letras hebraicas e gregas têm valores numéricos, menos aponta para uma figura histórica. O imperador Nero,
um dos maiores perseguidores dos cristãos no primeiro século. Mais do que um simples número mágico, 666 representa a imperfeição e a rebelião da humanidade. Em contraste com o número 7, o número da perfeição divina. É um aviso sobre a quem entregamos nossa lealdade e nosso coração, a um poder terreno e falho ou ao Deus eterno. No livro de Daniel, o profeta recebe uma visão de um verdadeiro cronômetro divino, que detalha com precisão a chegada do Messias. A profecia das 70 semanas fala de um período que, segundo a maioria dos estudiosos, corresponde a 490 anos proféticos. Esse relógio começou a contar a partir do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. E culminou exatamente na época em que Cristo foi morto na cruz. Cada detalhe aconteceu exatamente como previsto, mostrando que Deus não apenas conhece o futuro, mas governa soberanamente a história. Suas promessas são absolutamente confiáveis, e assim como Daniel viu o futuro do Messias se desdobrar com perfeição, podemos confiar que cada detalhe de nossas vidas também está sob o seu cuidado atento e soberano. Ao revelar esses 7 mistérios, percebemos uma verdade poderosa. Nada na palavra de Deus é por acaso, desde a genealogia de Gênesis até a assinatura no nosso DNA, passando pelos eventos históricos e profecias cumpridas. Deus escreve seu plano com uma precisão e uma beleza que desafiam nossa compreensão. E a melhor parte é que você também é parte dessa história. Cada passo que você dá, cada momento da sua vida, cada desafio e cada vitória está sob o olhar amoroso do Criador. Ele tem um plano para você. Se essas revelações tocaram o seu coração e abriram seus olhos para a profundidade da palavra de Deus, curta este vídeo. Inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos como este. E digite 777 nos comentários mais uma vez, declarando a soberania e o senhorio de Deus sobre a sua vida. Que Ele continue a escrever uma história de esperança, força e bênçãos sem medida sobre você e sua família. Até a próxima! Permaneça atento, permaneça fiel e permaneça cheio da graça de Deus.